Amigos do Facebook, amigos desse canal Espiritismo do Século XXI do YouTube, mais uma vez aqui estamos conversando sobre Espiritismo, especificamente sobre o livro Nosso Lar. Eu sou Wildomar Oliveira e estou aqui sempre dialogando sobre os acontecimentos do livro base do espiritismo moderno, vamos dizer assim, Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. No episódio anterior, que era o 23, agora nós estamos no 24, esse episódio 24, nós encontramos André Luiz ainda na casa de Lísias, que morava junto com a sua mãe, com as outras duas irmãs, já desencarnadas. André Luiz ali conversava com Lísias. Ali naquela casa, naquele ambiente do lar de Lísias, André já nos mencionou, já nos explicou como é o dia a dia lá nessa colônia. E agora nós vamos dar continuidade. Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever no canal do YouTube, de divulgar. Como que seria essa divulgação? Compartilhar, sugerir o nosso canal, sugerir para outras pessoas amigas, mesmo que não sejam espíritas, mas que adotam, que aceitam os processos espíritas, as teorias espíritas e os ensinamentos de Allan Kardec e dos livros de Chico Xavier e André Luiz. Muito bem, então, continuando nesse episódio 24, André Luiz estava lá no plano espiritual, em Nosso Lar, juntamente com Lísias, na casa de Lísias. Não é? Então, a gente vai ver o que acontece no plano espiritual em relação à Terra. O apelo que o plano espiritual faz em prol dos nossos companheiros encarnados, né? E na conversa com Lísias, houve uma demonstração de uma grande preocupação dos espíritos superiores, um pouco mais evoluídos do que os terrenos, ou os terráqueos, vamos dizer assim, e estava muito preocupado com as guerras que estavam acontecendo na crosta terrena. O planeta Terra estava envolvido no caos devido às guerras. Ora, que guerra seria? A Segunda Guerra Mundial estava começando. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939 e terminou em 1945. Ela durou 6 anos. Então, André Luiz ali na casa de Lísias, conversando os dois, houve então uma melodia que estava sendo ouvida num aparelho. Esse aparelho é um aparelho radiofônico, mas ele também demonstrava imagem. Era como se fosse uma TV. Só que, quando esse livro foi escrito, em 1944, não existia TV no Brasil. Existia o princípio de TV na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil só chegou em 1950. Então André explica do aparelho que estava na sala de Lísias, tinha uma melodia, e de repente essa melodia foi interrompida pela chamada de um repórter de uma emissora, chamada Emissora Posto 2 de Moradia. O que é Moradia? É uma colônia ligada às zonas inferiores do planeta Terra, que se debate em consequências de guerras terríveis, especificamente a Segunda Guerra Mundial. Então, meus caros, esse locutor, esse repórter, a música foi interrompida e esse repórter lá de Moradia
fez uma chamada, como se fosse hoje. Só que naquela época não existia TV aqui, nós não conhecíamos. O ser humano aqui no Brasil não conhecia, muito menos Chico Xavier e as pessoas que conviviam. Não tinha televisão aqui ainda, surgiu em 1950. Ora, meus caros, aquela chamada que apareceu assim de repente no sistema de comunicação lá em Nosso Lar veio de uma outra colônia próxima a Nosso Lar. Essa chamada, essa conversa que o aparelho mostrou, solicitava voluntários para somar energias a favor do equilíbrio moral do planeta Terra. E eles solicitavam algumas horas de trabalho no umbral para fazer frente às falanges do mal que incentivavam a guerra na Ásia contra as nações europeias. Ora, meus caros, a guerra já estava estabelecida. E lá nos planos inferiores, nos umbrais próximo à Terra, um grupo ou milhões de almas e espíritos voltados para a maldade, para a ignorância, estavam tramando e organizando as guerras, o morticínio. E isso aconteceu, não é? Lísias, nesse momento, elucida que o apelo é feito pela radiofonia, porque, de modo geral, a maioria dos desencarnados não prescinde da forma idiomática para se expressar, que os patrimônios nacionais e linguísticos permanecem condicionados às barreiras psíquicas e que poucos se comunicam pelo pensamento. O que é isso? André achou estranho. Ora, se estava no plano espiritual, precisava de uma comunicação radiofônica, como se fosse uma TV, bastava o pensamento. André logo pensou isso, né? Só que, segundo Lísias, naquela região, inclusive lá em Nosso Lar, e lá nos grupos no umbral, ainda não existia esse mecanismo de comunicação mental. Ou seja, as pessoas, ou melhor, os espíritos que estão ali, precisavam pronunciar as palavras, expressar o seu pensamento através da voz. Estranho, né? André logo entendeu que, dependendo do processo evolutivo de cada um, de cada meio, é necessário para o espírito também a articulação da palavra. Nós sabemos hoje, devido ao estudo intenso do Espiritismo, que dependendo do processo evolutivo das pessoas, encarnadas e desencarnadas, principalmente desencarnadas, há uma comunicação mental, sem a necessidade de expressar o idioma. Entretanto, segundo André, o idioma era em português, até porque a colônia Nosso Lar ela foi fundada por portugueses que viveram no Brasil no século XVII, especificamente nos anos de 1600. Tá? Então, daí a pouco, a emissora, que estava sintonizada lá na sala de Lísias, volta ao chamamento e informa que forças tenebrosas do umbral vão em todas as direções, respondendo aos apelos mesquinhos dos homens aqui da Terra, que benfeitores lutam a favor de um acordo internacional, mas nem todos os governantes oferecem apoio de natureza espiritual para esse intento, para essa intenção. O que está dizendo? Que existem espíritos, existem mentes, seja encarnadas ou não, tentando fazer ou criar uma harmonia, uma paz, evitando a guerra. Entretanto, isso não estava acontecendo.
Por quê? Porque aquelas ideias do mal, da ignorância, estavam sobrepondo as ideias do bem. Gente, isso ocorre até hoje. Hoje, nos 2024, né, nós estamos falando, existem guerras absurdas, como Ucrânia com a Rússia, guerras de Israel com Hamas e outras guerras mais que a gente não vai lembrar aqui. Então, existem grupos de governos que estimulam a guerra, a discórdia, as dissensões entre os países. Entretanto, o apelo naquela emissora era para que voluntários se oferecessem para trabalhar. Eles invocam o amparo das poderosas fraternidades de luz que presidem o destino da América e insistem que os desencarnados são a parte invisível da humanidade terrestre e que rios de sangue e lágrimas ameaçam as comunidades europeias. Ora, meus caros, sempre quando ocorre algo grave no planeta Terra, é óbvio que legiões, grupos enormes de espíritos noutros mundos, nas colônias e até noutros planetas, se envolvem e se esforçam tremendamente para debelar, para acabar com aquilo e criar uma harmonia e dizimar a guerra. Infelizmente, nós vivemos num planeta Terra que ainda a maldade sobrepõe o bem, infelizmente. Lísias, então, discretamente emocionado de ouvir aquilo, claro, é um espírito muito mais evoluído do que os outros, inclusive mais evoluído do que André Luiz, né? Lísias, emocionado, afirma que os terrestres pagarão terríveis tributos de sofrimento, porque a humanidade devorou com excesso substância no banquete comum, nutrindo-se de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz, tendo necessidade de vomitar os venenos letais. Ora, o que Lísia está dizendo? Que o planeta Terra e aqueles que vivem aqui vão pagar por isso, por dores, por sofrimento, por desencarnação violenta. A guerra é uma desencarnação violenta. Ou aqueles mutilados que sobrevivem da guerra, as famílias dizimadas, tudo isso. Só para ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, houve o assassinato de mais de 6 milhões de judeus. Olha que absurdo. Hoje, em março de 2024, os israelenses já assassinaram mais de 30 mil palestinos na faixa de Gaza. Ora, meus caros, isso é lamentável. Lamentável porque nós vivemos um planeta onde a guerra e a maldade ainda prevalecem. E quantos estão sendo assassinados na Ucrânia por uma invasão, por algo absurdo que ainda está comum no ser humano. Então, a gente às vezes fica aqui nesse planeta pequenininho em relação a esse universo gigantesco, esquecendo que a nossa função é orar pela paz, é esforçar para espalhar a alegria, a compreensão, o perdão, a fraternidade. Infelizmente, a gente vê governos e governos alimentando a guerra, alimentando a discórdia, espalhando o terror, a dissensão, as retaliações. Isso é inerente ainda ao ser humano. Então, pelo que André Luiz nos mostra, que as pessoas, desde muito tempo, ainda alimentava essa ideia de guerra,
de combate, de arma, né? Existem governos que estimulam a população se armar, estimulam as pessoas se preparar para matar. Ora, meus caros, nós estamos numa época em que isso tudo veio à tona, porque nós chegamos num momento em que o ser humano começou a pensar em algo além da vida e que nós, seres humanos, encarnados aqui no planeta Terra, a grande parte, mesmo que não seja espírita, acreditam e aceitam a reencarnação. Acredita e aceita que existe vida depois da vida material e que nós somos eternos. A gente costuma dizer que vivemos uma vida só, a vida de cada um. Só que vez ou outra nós nascemos em corpos diferentes. E nós sabemos disso. Hoje nós entendemos que muitas vezes eu posso vir como ser humano do sexo masculino ou vir como ser humano do sexo feminino. Depende do arcabouço mental, da preparação que nós tivemos no plano espiritual antes de planejarmos ou quando estávamos planejando a nossa vida aqui na Terra. O planeta Terra hoje existe de encarnados mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas. Especificamente, 8,07 bilhões de pessoas. Ora, existem muitos outros desencarnados que vivem ligados a esses bilhões de pessoas e que estão errantes no mundo espiritual, vivendo nas colônias, se preparando inclusive aqui no próprio planeta para reencarnar. Então vamos lembrar nesse episódio de hoje a importância que é a preparação que os espíritos fazem para impedir. Claro que não conseguiram impedir a Segunda Guerra Mundial, não é? Tanto é que só de judeus foram 6 milhões de pessoas dizimados, assassinados, fora as consequências que isso trouxe, dizimando a família, dizimando cidades, países, etc. Estamos num momento em que é preciso de todos nós juntar as nossas forças, os nossos pensamentos de otimismo, de esperança, para acabar com isso. Com certeza um dia nós vamos chegar. Nós temos a esperança 100% que um dia herdaremos um planeta melhor. Isso tudo faz parte da ideia do Cristo, da ideia do cristianismo que está arraigada nos corações de todos nós. E o Espiritismo vem contribuir com isso. Logo, logo nós estaremos conversando um pouco mais num episódio futuro. Um abraço e um beijo carinhoso no coração de cada um. Até a próxima.